Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, da Igreja da IBFE Leste, a nossa congregação que já há algum tempo temos plantado ali aqui na Zona Leste de São José dos Campos, no bairro do Novo Horizonte. Né? Este culto de hoje é específico desse trabalho, mas claro, aberto a toda a igreja e também a todos os nossos irmãos e amigos que possam estar assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo à nossa congregação. Né? Então, como de costume, estamos seguindo nos cultos de maneira virtual, infelizmente, por conta da pandemia, né? Mas estamos aqui nos esforçando para continuarmos a adorar e engrandecer o nome do Senhor semanalmente, assim como fazíamos presencialmente. Né? Então, após termos orado, né, eu tenho o costume de, antes de mandar o vídeo no grupo da nossa igreja, enviar um áudio com a oração inicial. Então, após nós termos orado, temos falado com o nosso Senhor, nós iremos agora adorá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Então vamos cantar a música Oferta de Amor, e prestando muita atenção nessa letra. É uma música muito conhecida e muito cantada, mas talvez as pessoas não tenham tanta noção da profundidade daquilo que nós estamos falando, do compromisso que estamos nos prontificando para com Deus através dessa música. Então vamos cantar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado.
Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon é uma pequena carta de 24 versículos, né? Que fica antes da Epístola aos Hebreus. Após Tito e antes da Epístola aos Hebreus. Então abra sua Bíblia. Nós vamos orar antes de começarmos a leitura do texto. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Senhor, eu te busco, Pai. Eu clamo a Ti, Pai, para que o Senhor me abençoe neste momento. Pai, para que eu consiga, Senhor, ter êxito em ensinar o Teu povo e ser usado por Ti, para que essas vidas que estão assistindo a esse vídeo sejam edificadas, ó Pai. Para que elas Te adorem, para que elas tenham um coração consolado e confrontado também, Senhor, pela verdade do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha agir aonde eu não conseguir, ó Pai. E que tudo o que eu faça aqui, Senhor, seja único e exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome. Que as minhas dificuldades, ó Pai, as minhas falhas, os meus pecados não venham a ser um empecilho, mas, ó Pai, eu sou um vaso de barro que carrega os tesouros da Tua palavra. Então usa-me para a Tua glória e abençoe esses meus queridos irmãos que estão prontos, ó Pai, a ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Abençoe esse momento, abençoe essa gravação e abençoe, Senhor, os meus irmãos. Amém. Vamos lá então, irmãos. Antes de começarmos a leitura, vamos um pouco à ocasião dessa carta de Paulo a Filemon, né? Diferente de outras cartas, a carta de Paulo a Filemon, ela não traz muitos conteúdos doutrinários, né? Ela nunca foi contestada no sentido dela ser ou não uma carta paulina, apenas por volta do quarto século, pelo esse simples fato dela não ser uma carta doutrinária. Mas Paulo se identifica 3 vezes nessa carta, com um estilo bem próprio dele, com uma ternura, talvez não tão comum como nas outras cartas, mas por conta do contexto, da situação dessa carta, até por conta dela ser de fato uma carta pessoal e não uma carta doutrinária, embora tenha doutrina, embora encontremos aqui aspectos importantes da nossa fé em Jesus Cristo, principalmente no que tange ao amor do Evangelho. Então essa carta foi escrita a Filemon, que era um homem de boa condição social naquela época. Essa carta foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Então Filemon vivia na região de Colossos e Paulo estava preso na região de Roma. E a escravidão era algo que fazia parte da estrutura social daquela época, né? Então nós vemos Paulo falando sobre escravidão também no livro de Colossenses. Nós vemos Pedro falando sobre isso, mas eles não propondo uma quebra dessa estrutura social, não levantando isso, porque era algo que de fato era muito comum. Nós sabemos, nós temos a certeza de que a escravidão é algo muito ruim, algo que fere a dignidade da pessoa humana, né? É algo desumano, mas naquela época era algo comum. Só que incomum era a maneira como os senhores que tinham se convertido, os donos de escravos convertidos, tratavam os seus escravos e como os escravos convertidos tratavam os seus senhores. Então a abolição da escravidão, ela acontecia com os discípulos de Cristo no sentido de que era tratado a partir do amor do Evangelho, não através de leis e não através de movimentos sociais que fossem de encontro com essa estrutura. Não que leis e movimentos sociais sejam errados, muito pelo contrário, eles têm o seu papel e foram importantes, mas naquela não era algo comum de acontecer na época, até porque era um império muito tirano, não tinha muito espaço, não tinha democracia, né? Então a maneira como Paulo e Pedro buscaram tratar essa relação senhor e escravo e senhor, foi através do amor do Evangelho, né, aplicando o Evangelho a essa situação trabalhista da época, que sabemos hoje que não é adequado, mas era algo
que fazia parte da estrutura social da época, não tem como negar. E essa foi a maneira como eles acharam mais sábio tratar naquele momento. Então, nessa carta nós vemos a história, não a história completa, mas nós vemos um aspecto da história de Filemon com o seu escravo Onésimo, um escravo que antes tinha dado muito trabalho para ele, segundo algumas inferências que encontramos dentro da carta e também da tradição. Onésimo foi um escravo que roubou Filemon e fugiu, né? E fugiu de sua casa, trazendo a Filemon não poucos prejuízos, né? Não poucos prejuízos financeiros. O que ocorre é que Onésimo não era crente quando ele fez isso. E nessa sua fuga ele foi parar em Roma e ele se encontrou com ninguém, nada mais nada menos que o apóstolo Paulo. Talvez tenha encontrado com Paulo realmente nas ruas ali de Roma, ou até mesmo dentro da prisão, né? Talvez Onésimo tenha sido preso também. Neste momento aqui, Onésimo não está preso, porque o clamor de Paulo é que Onésimo possa voltar à casa de Filemon, ser recebido novamente por Filemon, né? Mas talvez eles tenham se encontrado na prisão ou em algum outro lugar, e Onésimo então conhece a Jesus Cristo, esse escravo, ladrão e fugitivo, essa pessoa que para aquela época seria uma escória da sociedade. Ele conhece o amor de Cristo, ele se torna um crente e se torna um cooperador no Evangelho. Ele se converte. Então, Paulo faz esse apelo a Filemon, conhecendo Filemon, sabendo da fé de Filemon, sabendo que Filemon era um líder dentro da igreja. Não consigo dizer se ele era um pastor, se ele era um diácono, mas exercia algum tipo de liderança na igreja por conta de ter uma igreja na sua própria casa, né? O texto nos ensina isso. Então Paulo faz um apelo a Filemon para que ele receba novamente a Filemon, para que ele perdoe a Filemon, para que ele não para que Filemon perdoe a Onésimo, desculpa, de que Filemon não leve em consideração o dano sofrido, mas leve em consideração o amor do evangelho. Então é uma carta onde você vê um pacificador, uma pessoa tentando liderar um conflito, mitigar esse conflito através do evangelho, fazer com que duas pessoas que antes eram inimigas se tornassem agora amigas por serem irmãos em Cristo, né? E também para que a igreja fosse abençoada. Então, após explicar um pouco desse contexto, vamos à leitura do texto propriamente dito. Versículo 1, começando pelo versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz essa saudação inicial, como de costume nas cartas da época, como de costume também das suas outras cartas, né? Então Paulo se identifica, né, como um prisioneiro de Cristo, né, indicando também a situação de prisão que ele estava e por que ele estava preso, né, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E dedica essa carta a Filemon, a família de Filemon, né? Alguns dizem até que Áfia seria a esposa de Filemon, e Arquipo, filho de Filemon, algo assim. E a igreja, ele tinha uma igreja em sua casa. Então aqui Paulo está tratando um conflito individual no âmbito da igreja. Então os irmãos já têm um pouco da noção daquilo que nós vamos trabalhar. Um conflito entre duas pessoas, e o que a igreja teria a ver com isso, né? Se a igreja não tivesse nada a ver, ele não colocaria a igreja como um dos remetentes. Então ele coloca a igreja como um dos remetentes. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estou ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então aqui Paulo, ele traz essa verdade do bom relacionamento que Paulo tinha com Filemon,
e o quanto a piedade de Filemão e a maneira como Filemão tratava os seus irmãos e encorajava os seus irmãos, como aquilo trazia alegria ao coração de Paulo, né? Paulo, um prisioneiro, alguém com muitos motivos para não estar alegre, mas mesmo em meio à prisão, as boas notícias de que os seus discípulos estavam de fato seguindo no amor de Cristo e tratando as pessoas conforme o Evangelho era um motivo de alegria para o apóstolo Paulo, né? E era alguém também que se colocava sempre a orar pelos seus. Paulo não simplesmente plantava uma igreja, pregava o Evangelho, ele também tinha um trabalho muito grande na questão da oração. Ele orava pelo seu trabalho, pelas pessoas que o seu trabalho atingia. Então aqui ele se alegra por conta da comunhão, do conhecimento, do crescimento espiritual de Filemão e do quanto Filemão cooperava para o crescimento espiritual da igreja. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E te envio de volta, em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para o teu lugar, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu te deves a ti mesmo. Tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. Então perceba que aqui ele faz esse apelo, ele garante que Onésimo agora é um irmão em Cristo Jesus, alguém de fato convertido, gerado nas algemas de Paulo, ou seja, né, gerado ali no momento em que Paulo estava preso, fruto do trabalho de Paulo como evangelista. Então, ele, ao invés de mandar Filemão, ele fala assim: Filemão, é o seguinte, eu sou apóstolo, sou mais velho que você, eu tenho autoridade, essa igreja aí eu que plantei. Onésimo tá chegando aí, recebe ele, já era. Eu que sei. Ele se converteu, então esquece tudo aí que ele fez para você e recebe ele. Não, Paulo não faz isso. Mesmo tendo toda a liberdade em Cristo, mesmo ele tendo toda a autoridade apostólica, ele escolhe então fazer essa solicitação. Na verdade, ele faz uma intercessão em favor de Onésimo para que Filemão então perdoasse, né, os erros de Onésimo e recebesse ele como irmão, e mostrando então que o amor de Deus deveria quebrar então essa inimizade, essa barreira até mesmo social, né, que havia entre eles, mostrando então, trazendo então um princípio de igualdade que o evangelho traz, né? No versículo 21 ele fala: certo do que estou da sua obediência, sabendo que farás mais do que estou pedindo, né? Então aqui o pedido para que Filemão perdoasse Onésimo e tivesse uma relação de trabalho, não mais como uma escravidão, fica claro para quem faz uma leitura atenta do texto, né? Então, Paulo aqui faz esse apelo e espera que Filemão receba
e espera que depois Filemon também receba o apóstolo Paulo, para que junto ali Paulo, Onésimo e Filemon pudessem então estar juntos como igreja, estarem servindo e adorando ao Senhor, bem como toda a casa de Filemon. Então essa é a história de um senhor que sofreu um dano por seu escravo. Esse escravo ladrão foge, mas esse escravo ladrão conhece a Jesus Cristo, mas conhece também Paulo, e Paulo conhece Filemon, e Paulo faz essa mediação desse conflito. Então, meus irmãos, o propósito de Filemon foi mediar esse conflito entre Onésimo e Filemon, que antes eram escravos e senhor, agora eles são irmãos em Cristo, implicando na aplicação do princípio de igualdade, perdão e amor revelados no Evangelho, esse Evangelho que os fez irmãos na fé. E a mensagem de Filemon, se eu pudesse resumir a mensagem de Filemon, eu resumiria da seguinte forma: que o amor do Evangelho quebra todas as barreiras que nos impedem de vivermos em comunhão uns com os outros e nos capacita a agirmos piedosamente quando surge um conflito entre os irmãos. Então é isso, o amor do Evangelho deve governar os nossos relacionamentos, né? E quebrar todas essas barreiras, até mesmo barreiras sociais. Então, eu poderia estar aplicando essa mensagem de Filemon de uma maneira direta, mas eu escolhi por uma outra via nesse sermão. E trabalhar com os irmãos como que nós devemos agir quando surge um conflito entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Como que um salvo em Cristo precisa agir nos conflitos? Ele precisa agir conforme o amor do Evangelho. Então aqui eu vou fazer uma análise de como Paulo se comportou, de como Onésimo se comportou e de como Filemon deveria se comportar e fazermos as devidas aplicações em cima disso. Então a ideia central desse sermão é que nós devemos agir conforme o amor do Evangelho e em meio às tensões dos nossos relacionamentos. Todo relacionamento existe tensões. A questão é que algumas tensões são evidenciadas e outras não. A maioria delas em questão de tempo. Todo relacionamento implica em haver algum tipo de tensão. E como que nós vamos agir conforme o amor do Evangelho em meio às tensões dos nossos relacionamentos? Então, na carta de Paulo a Filemon, nós podemos analisar essas três posturas, essas três pessoas diante de um conflito. Essas pessoas agiram e foi esperado de Filemon que ele agisse conforme o Evangelho. Como eles agiram? Caso você esteja envolvido em algum conflito, quem é você aqui nessa carta? Então o tema dessa noite é: quem é você no conflito? Quem é você no conflito? E você estando em um conflito, como você deve agir conforme o amor do Evangelho para acabar com esse conflito? Então eu consigo identificar aqui três pessoas e três posturas. E eu já vou adiantar para os irmãos quais são. Nós temos aqui nessa carta aquele que pacifica conforme o amor do Evangelho, que é o apóstolo Paulo. Temos aquele que precisa ser perdoado conforme o amor do Evangelho, que é Onésimo. E temos aquele que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho, que é Filemon. Então, meus irmãos, logo na introdução dessa carta, no versículo de 1 a 3, nós vemos a postura daquele que pacifica conforme o amor do Evangelho. Mesmo Paulo escrevendo algo para mediar o conflito, ao invés de ele chegar com aquilo que nós chamamos de chegar com os dois pés no peito, ele chega com toda a cordialidade, mesmo em meio ao conflito. O apóstolo Paulo, mesmo tendo autoridade, ele vai e escreve respeitosamente a Filemon e a igreja, buscando mediar esse conflito. Então o que pacifica conforme o amor do Evangelho, ele age com cordialidade mesmo em meio ao conflito. Outra característica do pacificador encontrada nesse texto é que ele intercede pelas pessoas antes de buscar intervir. Ele deixa bem claro no versículo 4 que ele, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Antes dele buscar resolver um conflito, ele orava por aquelas pessoas. Paulo orou por essa situação antes de escrever essa carta.
Então aquele que pacifica conforme o amor do evangelho é alguém que não se propõe a resolver nenhum conflito sem antes orar por aquela situação e por as pessoas envolvidas naquele conflito. Não é só uma questão de saber as palavras que têm que ser usadas, de como falar, tudo isso é muito importante, mas há um aspecto espiritual por trás e nós devemos clamar a Deus toda vez que nós formos colocados nessa posição de uma pessoa que precisa mediar algum conflito. Orar, é muito importante orar por aquilo. Então se você foi chamado para resolver algum problema, ore por isso antes de fazer qualquer coisa. Ah, eu não sei o que fazer. Ore. Ore, já é algo muito importante. Outra coisa que você percebe no versículo 5 é que Paulo ele elogia o amor e a fé e a comunhão de Filemon. Então mesmo ele sendo uma carta exortativa, uma carta que encoraje Filemon a agir piedosamente, o apóstolo Paulo chega de uma maneira muito positiva, né? Ao invés de identificar os pecados de Filemon ou identificar os pecados que ele poderia cometer, não que nós não possamos confrontar os pecados dos nossos irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas ele chega e reconhece a qualidade das pessoas, não somente seus defeitos. Paulo trata Filemon de uma maneira positiva e ele incentiva a piedade de Filemon. Ele deixa bem claro assim, Filemon, eu estou dizendo para você agir dessa maneira porque você já vive isso. Você já é uma bênção dentro da igreja. No versículo 6 fala, né? Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então ele reconhece e incentiva a piedade de Filemon antes de exortá-lo a perdoar Onésimo e tratar Onésimo conforme o amor do evangelho. E Paulo também, no versículo 7, ele mostra que ele se alegra com o progresso dos irmãos na piedade e no amor do evangelho. Então aquele que pacifica conforme o amor do evangelho é alguém que se alegra com o progresso dos irmãos na piedade. É alguém. E que isso significa? Que a pessoa que se propõe a mediar conflitos, principalmente no ambiente da igreja, não pode ser um caçador de bruxa. Tem que ser alguém, quando você vai agir para isso, você não está indo para algum tipo de problema ali para você arrumar alguém para você excluir da igreja. Você não está indo para aquele, você não está se propondo a ajudar naquele conflito para você identificar quem que é crente e quem não é. Isso pode até acontecer de gerar uma disciplina, mas você vai com um coração que se alegra com o progresso dos irmãos na piedade e no amor do evangelho. O motivo a sua motivação deve ser o quê? Deus, eu estou indo lá porque eu quero ver essas pessoas crescerem. E por último, no nosso primeiro ponto, o que pacifica conforme o amor do evangelho é alguém que age amorosamente mesmo quando possuindo autoridade. No versículo 8 ao 10 nós vemos Paulo abrindo mão da sua liberdade em Cristo, abrindo mão da sua experiência, abrindo mão da sua autoridade apostólica no sentido de, ao invés de mandar Filemon perdoar, ele pede assim, Filemon, por favor, por causa do amor de Cristo, receba Onésimo. Então, o que pacifica conforme o amor do evangelho é alguém que age amorosamente, mesmo quando possui autoridade. É uma autoridade que ela é demonstrada na forma como a pessoa ama e não na forma como ela manda. Então, todo aquele que na igreja age para pacificar algum conflito e também a liderança eclesiástica, né, os líderes da igreja, os pastores da igreja, precisam ser pessoas que não têm na sua autoridade um subsídio para agir de maneira ríspida, para agir de maneira dura com as pessoas, né? Mas são pessoas que amam, que agem amorosamente, mesmo possuindo autoridade. Aqui nós temos Paulo, nada mais, nada menos que Paulo. Né? Quem consegue ser mais teólogo que Paulo, quem consegue ser mais pastor do que Paulo? Somente Jesus Cristo. Era um homem muito capaz, era um homem muito cheio de unção, era um homem poderoso no evangelho, poderoso nas palavras, mas mesmo tendo toda essa autoridade, mesmo tendo todo esse know-how, né, que nós chamamos, ele é alguém que prefere agir amorosamente quando vai pacificar um conflito.
Então, meus irmãos, se você está no meio do conflito e você é o que pacifica conforme o amor do evangelho, haja com cordialidade, interceda, reconheça a qualidade das pessoas, seja positivo, incentive a piedade das pessoas, queira ver o progresso das pessoas e haja de uma maneira amorosa, mesmo se você estiver numa posição de autoridade. E outra pessoa que você pode ser no conflito é a pessoa que precisa ser perdoada conforme o amor do evangelho. Talvez você que esteja assistindo essa pregação seja alguém que está no conflito agora, mas porque você pisou na bola. Né? Você não é aquele que vai liderar o conflito, mas você vai ser aquele que vai ser liderado no conflito. Você é o Onésimo, você é aquele que pisou na bola, aquele que pecou, aquele que fez algo errado, mas que se arrependeu. Então, meus irmãos, o segundo ponto, a terceira postura, a segunda pessoa é o que precisa ser perdoado conforme o amor do evangelho. E no versículo 11 nós vimos que o arrependimento de Onésimo era um motivo de bom testemunho. Quem estava dando bom testemunho de Onésimo era Paulo. Então, você diz que você se arrependeu? Você reconhece o seu erro? Você quer ser perdoado? Como é que está a sua vida pós-queda? Como é que está a sua vida depois do seu pecado? E aqui não era simplesmente um pecado pontual no meio de uma vida cristã. Era realmente o momento da conversão de Onésimo. Então, Onésimo se arrependeu mesmo dos seus pecados. E ele dava um bom testemunho, porque se ele não desse um bom testemunho, Paulo não ia dizer isso dele. No versículo 11, que ele agora é útil. Que ele agora não vai ser mais um escravo ladrão. Então, você que precisa ser perdoado em algum conflito, o seu arrependimento tem sido motivo de bom testemunho. As pessoas, ao verem a sua vida agora, elas podem dizer, poxa, de fato, você se arrependeu? E no versículo 12 nós vemos que aquele que precisa ser perdoado conforme o amor do evangelho é alguém que resgata a confiança das pessoas por meio de uma vida de arrependimento genuíno. Você percebe que Paulo, ele recomenda Onésimo. Paulo está recomendando alguém que antes era um pecador, mas agora é um pecador arrependido. Então, se você pisou na bola e já passou um certo tempo, e você teve a oportunidade de fazer diferente, as pessoas com quem você convive, principalmente a sua liderança, ela pode dizer, olha, essa pessoa aqui, realmente ela foi transformada. A postura de um perdoado é essa, ele dá bom testemunho, e ele reconquista a confiança das pessoas por meio de uma vida de arrependimento genuíno. Eu já vi alguns casos de pessoas que pecaram gravemente, teve seus pecados expostos por conta de serem pecados muito graves, e a pessoa fica postando na internet que ela tem certeza de quem ela é, fica lutando para provar que de fato se arrependeu, fica tentando provar que mudou. Você prova que você mudou com a sua vida, você prova que você mudou fazendo diferente, e não tentando divulgar que você agora é uma pessoa diferente. Perceba que quem dá bom testemunho de Onésimo não é Onésimo. Onésimo nem fala nada aqui. É o líder de Onésimo. É o apóstolo Paulo. Então, o que precisa ser perdoado precisa ter essa humildade de simplesmente seguir em frente e fazer aquilo que é certo. Outra coisa, se você precisa ser perdoado conforme o amor do evangelho, se você está num conflito porque você errou e você se arrependeu, seja útil. O versículo 13 fala que Onésimo se tornou útil no reino de Deus, deixando para trás a sua vida pecaminosa. Então ele não é alguém só que falou assim, agora eu tô salvo e eu não vou roubar mais. Não, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou ser útil no reino de Deus. E no versículo 14, nós percebemos que nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, mesmo Paulo podendo ter o direito de ficar agora com Onésimo como escravo dele e falar assim, olha Onésimo, deixa para trás isso que aconteceu na sua vida, agora é uma nova vida, segue aqui comigo e pronto, e esquece Filomeno. Não.
o Paulo ele espera que a vida de Onésimo realmente fale sobre o seu testemunho, fale sobre a mudança na vida dele, sem que precisasse ficar cobrando o perdão das pessoas, mas que Filemon reconhecesse espontaneamente que Onésimo de fato mudou, de que Onésimo agora é alguém útil, que Onésimo agora não vai ser mais um ladrão. Então, a postura daquele que precisa ser perdoado conforme o amor do Evangelho é uma pessoa que não cobra o perdão das pessoas, mas que espera receber esse perdão espontaneamente. E no versículo 15 a 16, nós vemos que o que precisa ser perdoado conforme o Evangelho, ele demonstra compromisso em ser uma bênção e não mais prejudicar quem prejudicou. É uma pessoa que se compromete. E aqui Paulo fala, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, era alguém que Paulo, é aquela expressão que a gente chama, colocava a mão no fogo. Esse cara mudou. Esse cara demonstra compromisso em ser uma bênção e não mais prejudicar você, Filemon. Então você que é alguém que precisa ser perdoado, você que errou e precisa ser perdoado por alguém, demonstre o compromisso em ser uma pessoa diferente. Claro que nós não podemos garantir que nós não iremos pecar mais, porque realmente nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas você se comprometer a não pecar mais já é alguma coisa. Então demonstre compromisso, já ajuda, né? Então, se você é o que precisa ser perdoado, demonstre o seu arrependimento, faça com que a sua vida seja um bom testemunho. Resgate a confiança das pessoas, não através de uma luta pela sua própria vida, mas através de uma vida de arrependimento. Se torne útil no reino de Deus, deixando para trás de fato sua vida pecaminosa. Não cobre o perdão das pessoas, mas espere o recebê-lo espontaneamente. E demonstre compromisso em ser uma pessoa, em ser uma bênção e não mais prejudicar quem prejudicou. E agora, meus irmãos, no nosso terceiro ponto, nós temos uma terceira pessoa no conflito, que é aquele que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho. Você é essa pessoa? Você é a pessoa que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho? Então, através daquilo que Paulo espera de Filemon, nós podemos identificar algumas coisas. Que aquele que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho é alguém que não resiste ao pedido de perdão e concede o perdão ao irmão arrependido. Versículo 17, ele fala, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, Filemão, é o seguinte, Onésimo se converteu, ele é tão crente como eu. Não negue o perdão a ele. Recebe ele, não resista ao perdão. Então, se você é alguém que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho, perdoe essa pessoa. Se essa pessoa demonstrou, se ela pediu perdão para você, não negue. Porque se você negar o perdão a essa pessoa, o que você está querendo dizer? Que eu sou muito superior a você. Eu não cometo esses erros que você comete. Eu não tenho esses pecados que você tem. Logo, a gente não precisa mais andar junto. A gente não precisa mais voltar a ser irmão. Aquele que nega o perdão, ele se coloca numa posição de superior. E aqui Paulo está querendo dizer assim, olha, ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão em Cristo. Filemon, eu, você e Onésimo somos iguais. E ele pecou, está arrependido, ele se converteu. Recebe-o. Outra postura que nós vimos que é esperado daquele que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho é que ele sofre o dano por saber que o dano que Cristo sofreu em seu lugar. Paulo fala para ele, né, que se alguma coisa, se ele te deu algum tipo de prejuízo, coloca na minha conta. Mas eu não preciso lembrar para você que você me deve a própria vida. Paulo usa até um pouco de humor aqui. Ele está querendo dizer assim, Filemon, você sabe, meu filho, que se não fosse Jesus na sua vida, você não seria nada.
Foi o Evangelho de Deus que te salvou. Foi Jesus que te salvou. Sofre o dano. Olha o dano que Cristo sofreu. Quem você pensa que é para não perdoar alguém? Quem eu penso que sou quando eu nego perdão? Sendo que Cristo Jesus não nos nega o perdão, morreu na cruz por todos os nossos pecados. Nosso pecado, gente, não foi jogado para debaixo do tapete. Eles foram pagos na cruz por Cristo. Jesus Cristo sofreu o dano em nosso lugar. E quando acontece uma situação onde para que haja paz eu preciso sofrer o dano, eu nego? Quando existe a oportunidade de eu amar como Cristo amou, no sentido de que eu vou sofrer o dano para estabelecer a paz entre eu e essa pessoa. Porque é isso que Deus faz. Cristo sofre o dano para que nós possamos estar em paz com Deus. Então, meu irmão, sofra o dano para que você possa estar em paz com essa pessoa. Perdoe. Outra postura esperada daquele que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho é que ele sabe que o seu ato de perdão ele abençoa outras pessoas, a começar pelo pacificador. Nós vemos isso no versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanime o coração em Cristo. Ou seja, Paulo aqui deixou bem claro para ele assim, você vai me trazer alegria se você perdoar e receber a Onésimo. E de maneira que a igreja toda vai ser abençoada. A igreja toda vai ser abençoada, porque ali Paulo poderia, depois que passasse o seu tempo na prisão, poderia voltar a Colossos junto com Onésimo, ou com Onésimo já estar lá, e eles poderem viver em comunhão. O amor do Evangelho faz com que a gente não nos limitemos no nosso perdão. É o que a gente aprende no versículo 21. Certo como eu estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, além de você só perdoar a pessoa que te pede perdão, chama ela para comer na sua casa. Abençoe ela. Dê um livro para ela, uma Bíblia. Mostre que você não quer simplesmente perdoar ela e deixar para trás. Mostre que você está disposto agora a tratá-la conforme o amor do Evangelho. E nesse versículo 21 e no 22 a 24, que são das saudações, nós podemos perceber também que esse perdão oferecido por quem perdoa conforme o amor do Evangelho, ele é um perdão que abençoa toda a comunidade. Agora a comunidade pode se reunir sem as tensões do conflito. Se Filemão perdoasse e recebesse Onésimo, toda a igreja seria abençoada. Paulo seria abençoado, seu coração se encheria de alegria. Ele poderia voltar lá e viver ele, Onésimo, Filemão, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Acabou. Está perdoado. Isso nos mostra o fato de Paulo incluir a igreja no começo da carta e no final da carta para um conflito individual, mostra o quanto que o perdão entre duas pessoas abençoa toda a comunidade. Não tem como acontecer uma briga isolada dentro da igreja e a igreja inteira não sofrer com aquilo. E não existe como uma briga ser resolvida na igreja e a igreja toda não ser abençoada com isso. E isso tem muito a ver com a teologia de Paulo, expresso em 1 Coríntios e em Romanos, sobre os dons e sobre nós sermos todos membros de um mesmo corpo, que fala que quando um membro sofre, todos sofrem. Então não ache que esse seu estranhamento com algum irmão na igreja não me afeta. Não afeta os nossos pastores, não afeta a vida das outras pessoas, não afeta o culto. É sempre uma pena que haja dissensão entre nós. É sempre uma pena. Mas é uma bênção quando nós conseguimos nos perdoar e nos amar conforme o amor do Evangelho.
Então, meus irmãos, nós devemos agir conforme o amor do Evangelho e em meio às tensões dos nossos relacionamentos. Nós devemos agir conforme o amor do Evangelho e em meio às tensões dos nossos relacionamentos. E nessas tensões, quem é você? Você pode ser o que pacifica conforme o amor do Evangelho. Você pode ser o que precisa ser perdoado conforme o amor do Evangelho. E você viu neste sermão como deve ser a sua postura. E você pode ser aquele que precisa perdoar conforme o amor do Evangelho. E aqui você aprendeu como deve ser a sua postura. Meus irmãos, nós devemos agir conforme o amor do Evangelho em meio às tensões dos nossos relacionamentos. Todos os que acabam se envolvendo em conflitos, seja o que errou, seja o que sofreu dano, seja aquele que busca liderar uma pacificação, nós precisamos ter os nossos corações e atitudes governadas pelo amor de Deus revelado no Evangelho. Assim como Cristo nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. Assim como Deus Pai nos perdoou em Cristo, com Cristo sofrendo dano em nosso lugar, nós devemos sofrer o dano. E assim como Deus propõe a paz de uma maneira amorosa, se nós precisarmos mediar um conflito, também agiremos de uma maneira amorosa. Porque nós devemos agir conforme o amor do Evangelho em meio às tensões dos nossos relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que essa palavra venha a mexer contigo nesse momento, onde parece que a nossa vida de igreja realmente ficou suspensa. A gente se esforça, tem grupo de WhatsApp, chama o outro, faz uma videochamada, faz o culto online, mas a gente não tá mais junto ali. A gente não tá mais ali se envolvendo um com o outro, trabalhando junto, porque é nesse contexto que a faísca sai. Só que a gente tá prestes a voltar. Vai voltar aos poucos, mas iremos voltar. Então se propõe a ser um crente melhor. Use esse sermão de hoje e os princípios que você aprendeu a se posicionar de maneira adequada nos seus relacionamentos na igreja. Claro que isso se aplica a todo e qualquer relacionamento. Mas assim como Paulo estava tratando isso no âmbito da igreja, eu estou falando do nosso relacionamento como igreja. Seja um pacificador amoroso. Se você errou, age adequadamente. Dê bom testemunho. E se você é alguém que precisa perdoar, meu irmão, perdoe. Porque nós devemos agir conforme o amor do Evangelho em meio às tensões dos nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família, a sua semana. E que a nossa vida e os nossos corações sejam transformados pela palavra de Deus, para que nós possamos viver, tanto como indivíduos, como igreja, de uma maneira que agrade ao Senhor, para que os nossos relacionamentos glorifiquem ao nosso Deus. Amém? E Deus te abençoe.